Hoje vamos falar de logaritmo e função logarítmica. Vamos pensar um pouco no conceito de logaritmo, né? O conceito de logaritmo ele surge de umas ideias mais ou menos iguais a essa. A que número x devemos levar 2 para se obter 8? Bom, isso é uma equação exponencial simples. A gente então tem 2 elevado a x é igual a 8. A gente pode transformar esse 8 e escrever ele como 2 ao cubo, porque 2 ao cubo é 8, e como as bases são iguais, a gente chega à conclusão que o x é igual a 3. Que número x devemos levar 3 para se obter 1 sobre 81, 1 81avos? Bom, de novo, 3 elevado a x é igual a 1 sobre 81. Só que 81 eu consigo escrever como 3 a quarta. Então 3 elevado a x é igual a 1 sobre 3 a quarta. Aí eu consigo pegar o 3 a quarta e mandar para cima, e aí você inverte o sinal do expoente. Então 3 elevado a x é igual a 3 elevado a menos 4. Então x é igual a menos 4, certo? Mas e quando a gente começa a ver umas coisas tipo 2 elevado a x é igual a 5, 1,5 elevado a x é igual a 7, como que a gente demonstra como se escreve esse expoente x? Daí que vem o nosso conceito de logaritmo. Bom, o logaritmo ele se escreve assim, você lê o logaritmo de b na base a. E cada um desses números, né, que aqui são letras, mas na verdade são números, recebe um nome. O a, que é o número que sempre vai aqui, que é menorzinho, ele recebe o nome de base do logaritmo. O número que vem depois da base, ele é o logaritmando, ou seja, é o número que eu quero descobrir o logaritmo numa determinada base. E o c é o logaritmo propriamente dito. Perceba também que o a tá aqui, ele é a base do logaritmo, mas ele também é a base da potência. Então uma maneira fácil de você lembrar é que eu quero descobrir como eu escrevo a elevado, como que eu faço o a elevado ao c dá o b, né? Que é o que está escrito aqui, basicamente. E aí, voltando aqui para os exemplos de cima, eu posso escrever essa ideia de a que número x devemos elevar 2 para se obter 8, eu posso simplesmente escrever o logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Por quê? Porque 2 ao cubo é igual a 8. Embaixo a mesma coisa. O logaritmo de 1 sobre 81 na base 3 é igual a menos 4. Por quê? Porque 3 elevado a menos 4 é igual a 1 sobre 81. E aqui uma observação. Quando a base do logaritmo é igual a 10, pode omitir a base escrevendo apenas o log de a é igual a c. Então sempre que você vê o logaritmo sem nenhuma base de alguma coisa, quer dizer que a base é 10. Aqui tem mais alguns exemplos, por exemplo, logaritmo de 81 na base 3 é igual a 4. Por quê? Porque 3 a quarta é igual a 81. Logaritmo de 1 na base 8 é 0. Por quê? Porque 8 elevado a 0 é igual a 1. Bom, agora vamos aqui um exemplo com um número que eu não sei, né? Como que eu resolvo isso aqui? Logaritmo de 32 na base 2 é igual a x. Bom, pela identidade que a gente viu lá atrás, isso aqui só é verdade se 2 elevado a x é igual a 32. Só que 32 eu posso escrever como 2 a quinta. Como as bases são iguais, eu chego à conclusão que x é igual a 5. Agora vamos a um exemplo um pouco diferente. Agora eu quero descobrir quem é a base. Então, o logaritmo de 25 numa base a é igual a 2. Então, eu quero saber a elevado ao quadrado é igual a 25, né? Que número que elevado ao quadrado dá 25? Então, eu vou ter que a é mais ou menos a raiz quadrada de 25, então a é mais ou menos 5. Só que tem uma pegadinha aqui. A gente viu lá que, pela definição, o logaritmo é maior que zero. Por quê? Porque a gente falou que esse número, essa base aqui, tem que ser um número positivo. Então, o menos 5 não serve. Então, meu a vai ser igual a 5. Da definição, a gente tira algumas conclusões. Por exemplo, são 5 definições, né? O logaritmo de 1 em qualquer base é igual a zero. Por quê? Porque qualquer número elevado a zero é igual a 1, exceto zero. Porém, a gente pode assumir isso no logaritmo, já que o a ele sempre é maior que zero e sempre diferente de 1. Então, como ele nunca pode ser zero, então a gente pode assumir que se você encontrar logaritmo de 1 em qualquer base, vai ser zero. A segunda é que o logaritmo de a na base a, ou seja, o logaritmo de um número na base que é esse mesmo número, é sempre 1. Por quê? Porque todo número elevado à primeira dá sempre ele mesmo. Terceira definição. Logaritmo de a elevado a n na base a é sempre
o expoente, o n. Por quê? Porque se eu aplicar a definição, eu vou ter a elevado a n é igual a elevado a n. Como a gente tem as bases iguais, a gente chega à conclusão que vai dar o n só. Esse aqui é um pouco mais difícil de ver, então tem um exemplo aqui. Por exemplo, logaritmo de 5 ao cubo na base 5 igual a x. Então eu vou ter que 5 elevado a x é igual a 5 ao cubo. Então eu chego à conclusão que meu x é 3, que é exatamente o expoente que a gente tinha lá. Vamos lá, a quarta. Logaritmo de x na base A é igual ao logaritmo de y na base A, se e somente se x igual a y. Isso aqui é um pouco parecido com isso aqui de cima, né? Eu tenho aqui um logaritmo numa base e é igual a um outro logaritmo na mesma base. Isso só pode acontecer, eles só podem ser iguais se esse valor e esse valor forem iguais. Esse é o mais dificinho de todos. O A elevado ao logaritmo de n na base A é igual a n. Vamos lá, tem uma demonstraçãozinha. Vamos pensar assim, vamos resolver esse logaritmo aqui que é o expoente. A gente tem então que o logaritmo de n na base A é igual a x. Isso aqui só acontece se a elevado a x é igual a n, certo? Só que aqui eu tenho a elevado a alguma coisa é igual a n. E aqui eu tenho a elevado a alguma coisa, né? Eu não sei quanto é esse logaritmo aqui, mas a elevado a alguma coisa é igual a esse valor aqui. Então, como os dois são iguais a n, tanto essa sentença quanto essa sentença, eu chego à conclusão que a elevado ao logaritmo de n na base A é igual ao próprio n. Agora vamos entrar em umas propriedades que os logaritmos possuem quando eles são operados entre eles, né? Um logaritmo operando com outro logaritmo ou operações dentro do logaritmo. Vamos lá, logaritmo do produto. Lá nas potências a gente tem, né, essa propriedade, né? Se eu tenho um número a elevado a x vezes a elevado a y, eu copio a base e somos expoentes, certo? No logaritmo a gente tem uma propriedade semelhante. Vamos resolver esse exemplo numérico aqui. Logaritmo de 4 vezes 8 na base 2. Eu posso escrever o 4 como 2 ao quadrado e o 8 como 2 ao cubo. Aqui eu tenho multiplicação de potências de mesma base, copia a base, somos expoentes. Só que a gente tinha visto antes que quando eu tenho a base do logaritmo igual e aqui eu tenho um número elevado a alguma coisa, né? E esse número aqui é igual à base, eu posso dizer então que esse logaritmo vai dar igual ao expoente, que é 2 mais 3, que é 5. Ok. Agora vamos ver a sentença 2. Logaritmo de 4 na base 2 mais o logaritmo de 8 na base 2. Novamente eu posso escrever o 4 como 2 ao quadrado, o 8 como 2 ao cubo. Mas aí a gente, novamente, a definição anterior que a gente viu. A gente tem a base e esse valor aqui são iguais, então vai dar só o expoente. Fica 2 mais 3, que é 5, né? Resolvi os dois lados. Então, olhando a 1 e 2, a 1 e a 2, a gente chega à conclusão que o logaritmo de 4 vezes 8 na base 2 é igual ao logaritmo de 4 na base 2 mais o logaritmo de 8 na base 2. Essa propriedade vale para qualquer logaritmo. Aqui eu estou tentando provar que o logaritmo de m vezes n na base A é igual ao logaritmo de m na base A mais o logaritmo de n na base A. Vamos lá. Vamos dar nome para esses caras, porque eu não sei quanto dá cada um. Então eu vou chamar esse logaritmo é m, esse outro logaritmo é n, esse logaritmo é p. Ok. Aplicando a definição em todos eles. Então, essa primeira linha aqui vou ter que a elevado a m é igual ao m, né? Aplicando a definição em todos eles. A elevado a n é igual a n. A elevado ao p é m vezes n, certo? Só que agora, quem é m e n? Eu falei aqui em cima que m é isso aqui, n é isso aqui. Então eu posso escrever assim. A elevado a p é igual a a elevado a m vezes a elevado a n. Multiplicação de potência de mesma base, copia a base, somos expoentes. Como esse primeiro aqui é igual a esse último aqui, e as bases são iguais, eu posso afirmar então que o p é igual a m mais n. Só que eu falei que p é isso aqui, que n é isso aqui, que m é isso aqui. Então eu posso escrever, né, substituindo as letras pelo que eu tinha falado aqui no começo, eu consigo chegar a essa conclusão que são iguais.
A próxima é o logaritmo do quociente. Tem, né, essa propriedade. Se eu tenho a elevado a x dividido por a elevado a y, eu copio a base e subtraio os expoentes. Vamos lá, nos logaritmos surge uma propriedade semelhante. Novamente, a gente vai ter o quê? Logaritmo de 16 sobre 4 na base 2. Então aqui eu vou ter, eu posso escrever o 16 como 2 à quarta e o 4 como 2 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, eu vou ter 2 elevado a 4 menos 2, né? Copia a base e subtrai os expoentes. Novamente aplicando aquela definição, eu olho para isso aqui, como eu vejo que esse número é igual à base, eu digo então que o resultado é só o expoente dele aqui. Então dá 4 menos 2, que é igual a 2. Agora vamos fazer logaritmo de 16 na base 2 menos logaritmo de 4 na base 2. Então a gente vai ter que o 16 é 2 à quarta, o 4 é 2 ao quadrado. Novamente aplicando a propriedade, vai ficar só o 4 menos 2, que é igual a 2. De 1 e 2, a gente tira então que o logaritmo de 16 sobre 4 na base 2 é igual ao logaritmo de 16 na base 2 menos o logaritmo de 4 na base 2. Essa regra vale para todo logaritmo. O logaritmo de emissão sobre nzão na base A. Eu quero provar que isso é igual ao logaritmo de emissão na base A menos o logaritmo de nzão na base A. Vamos lá. Vamos dar de novo o nome para todo mundo. Chamei isso aqui de mzinho, isso aqui de nzinho e esse aqui de qzinho. Aplicando a definição em cada um deles, eu vou ter o quê? A elevado a mzinho é igual a mzão. A elevado a nzinho é igual a nzão. A elevado a qzinho é igual a mzão sobre nzão. Só que mzão é a elevado a mzinho, nzão a elevado a nzinho. Então eu posso substituir e escrever assim. Aqui eu tenho divisão de potência de mesma base, copia a base e subtrai os expoentes. Como esse primeiro é igual a esse último, eu chego à conclusão que o qzinho é igual a mzinho menos nzinho. Só que, quem é qzinho? É isso aqui. Quem é mzinho? É esse aqui. Quem é nzinho? É esse aqui. Então eu posso substituir os valores e chego à conclusão de que essa propriedade vale para qualquer logaritmo. O logaritmo do quociente ela tem um caso um pouco particular, que é o seguinte, logaritmo de 1 sobre n na base A. Bom, aplicando a definição que a gente provou, a gente sabe que isso aqui vai ser o logaritmo de 1 na base A menos o logaritmo de nzão na base A. Só que a gente sabe que isso aqui, logaritmo de 1 em qualquer base, sempre dá zero. Então a gente vai ter que 0 menos logaritmo de nzão na base A. Ou seja, sempre que eu encontro o logaritmo de 1 sobre alguém, isso aqui sempre vai ser menos o logaritmo do denominador na base que está lá. Vamos à próxima propriedade. Logaritmo de uma potência. Vamos imaginar isso aqui. Logaritmo de 5 à quarta na base 3, certo? Perceba aqui que agora esse valor aqui não é igual à base, então não vai dar só 4. Bom, mas eu tenho aqui um artifício, né? 5 à quarta eu posso escrever como 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Potência básica, a gente aprendeu isso já. Só que a gente já viu lá na primeira propriedade que isso aqui eu posso escrever como logaritmo de 5 na base 3, mais logaritmo de 5 na base 3, e assim por diante 4 vezes, né? Percebe então que a gente tem 4 parcelas, e quando eu somo múltiplas vezes, eu estou fazendo uma multiplicação. Então eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes logaritmo de 5 na base 3, certo? Então a gente pode concluir que logaritmo de 5 à quarta na base 3 é igual a 4 vezes logaritmo de 5 na base 3, né? A gente costuma dizer que quando a gente encontra alguma coisa assim, a gente tomba o expoente aqui multiplicando, né? É comum as pessoas falarem dessa forma. Vamos ver isso para qualquer logaritmo. Logaritmo de emissão elevado a um n na base A é igual a n vezes logaritmo de emissão na base A. Vamos dar nome para os bois. Logaritmo de emissão elevado a n na base A, eu chamei de rzinho. Logaritmo de emissão na base A, eu chamei de mzinho, né? Que é o que eu tenho aqui. Dei nome para esse cara, dei nome para esse cara e o n não precisa. Aplicando a definição de logaritmo, a gente vai ter que o a elevado a mzinho dá o emissão. E o a
elevado ao Rzinho dá o Mzão elevado a N. Só que, quem é Mzão, né? A gente tem aqui Mzão elevado a N, mas quem é Mzão? Bom, Mzão é A elevado a Mzinho. Então eu substituo aqui, fica A elevado a Mzinho, tudo isso elevado a Nzinho. Bom, potência de potência, mais uma propriedade de potência, eu posso copiar a base e multiplicar os expoentes. Aí aqui eu só inverti eles para ficar mais visual, né? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então eu posso escrever como A elevado a Mn ou A elevado a Nm. Como isso aqui é igual a esse final, eu chego à conclusão que o Rzinho vai ser Nzinho vezes Mzinho. Só que quem é esse Rzinho? É logaritmo de Mzão elevado a N na base A. Quem que é o Mzinho? Logaritmo de Mzão na base A. Logo, a gente chegou na mesma coisa que a gente queria provar. É possível aplicar isso no logaritmo de uma raiz, quando a raiz tem solução real. Porque, por exemplo, a raiz quadrada de menos 4 não possui solução real, aí não dá para aplicar a propriedade. Mas se a gente tem aqui um logaritmo de uma raiz enésima de m na base A, a gente aprendeu lá nas propriedades de potência que eu pego quem está elevando o mzão, que nesse caso é 1, porque ele não tem expoente, ele vira numerador, e o índice da raiz vira denominador, e o meu mzão fica elevado a uma fração. Ora, aqui eu tenho a mesma coisa, esse cara aqui, ele vem para frente multiplicando. Né, 1 sobre n vem para frente multiplicando. Agora vamos para a última propriedade, mudança de base. Vamos prestar atenção nisso aqui. Logaritmo de 64 na base 4 é igual a 3, porque, pois 4 ao cubo é igual a 64. Logaritmo de 64 na base 2 é igual a 6, pois 2 a sexta é 64. Logaritmo de 4 na base 2 é igual a 2, pois 2 ao quadrado é 4. Até agora nada de novo. Vamos observar que 3 é igual a 6 sobre 2, porque se eu pegar 6 dividido por 2 vai dar 3. Então a gente pode escrever essa igualdade como? Logaritmo de 64 na base 4, que é igual a 3, é igual a logaritmo de 64 na base 2, que é meu 6, sobre logaritmo de 4 na base 2, que é meu 2. Vou destacar alguns aspectos dessa propriedade, porque tem que prestar bastante atenção nisso. Percebam que na fração as bases dos dois logaritmos são iguais. O logaritmando aqui virou logaritmando no numerador, na parte de cima da fração, e a base do logaritmando virou a base do logaritmo virou logaritmando no denominador, ou seja, na parte de baixo da fração. Note que houve uma mudança de base nos logaritmos. Eu peguei esse logaritmo, que é base 4, e transformei em uma conta que tem dois logaritmos com bases iguais, que é base 2, para que eu pudesse calcular. Por que que a gente faz isso? Porque às vezes não dá para calcular esse logaritmo e a gente precisa mudar de base. Mas vamos primeiro ver a demonstração disso. O que a gente quer provar? Que o logaritmo de nzão na base b é igual ao logaritmo de nzão na base a sobre o logaritmo de b na base a. Percebam novamente, ó, que eu transformei esse logaritmo em uma base iguais desse lado. Logaritmando virou logaritmando no numerador. Base virou logaritmando no denominador. Consideremos. Vamos dar nome para todo mundo. Logaritmo de n na base b eu chamei de p. Logaritmo de n na base a eu chamei de q. Logaritmo de b na base a chamei de r. Aplicando a definição em todos eles. Vamos lá. A elevado a q é igual a n. Eu acabei mudando a ordem aqui sem querer. A elevado a q é igual a n. Ok. A elevado a r é igual ao b. E b elevado ao p é igual a n. Ok? Só que meu b, ele tem outra cara. Meu b, ele é elevado a r. Então eu posso escrever que b elevado a p é igual a elevado a r elevado a p. Eu substituí o b por a elevado a r. E aqui eu tenho
potência de potência, copia a base e multiplica os expoentes. Ok. Só que meu A elevado a Q é igual a N. E esse cara aqui, que é o B elevado a P, ele também é igual a N. Então eu posso dizer que isso aqui é igual a E elevado a Q. É um pouco complicado de enxergar. Como eu tenho bases iguais, quer dizer que os expoentes são iguais. Então Q é igual a R vezes P. E aqui eu vou só transformar para ficar mais do jeito certo, né? Então eu posso escrever isso aqui como P igual a Q sobre R, né? Eu passei o R dividindo o Q, né? E inverti a igualdade. Só que quem é meu P? Meu P é log de N na base B. Quem é meu Q? É log de N na base A. Quem é meu R? Log de B na base A. Então eu provei que para qualquer logaritmo essa propriedade funciona. Tá. Algumas observações, né, sobre essa propriedade. A base normalmente no exercício ela não é dada, você transforma, você escolhe ela dependendo do que você precisa. Por exemplo, é bastante usada para realizar cálculo na calculadora. Por quê? Aqui tem uma imagem de uma calculadora, né, essa calculadora científica mais comum, as calculadoras que fazem logaritmo, né? Você percebe aqui que nela só tem o botão log e o botão ln, que também é um logaritmo, já chego nele, né? A gente viu, né, lá no começo da aula, que se eu vejo escrito só log, quer dizer que a base é 10. Então, a minha calculadora só faz logaritmo na base 10 e nessa base aqui do ln, que é base e, né? Que é um logaritmo também. Logaritmo de base e também é chamado de logaritmo natural ou neperiano e é abreviado como ln, né? Ele funciona como um logaritmo normal. ln de y é igual a x, se somente c, né? A base ela está escondida, mas e elevado a x é igual a y. E o e, ele é um número, também chamado de número de Euler, que vale 2,71828 e infinito é um número irracional. É uma constante matemática que aparece em alguns cálculos de juros, enfim. A gente não precisa falar muito dele aqui agora, né? Então perceba que se eu quiser fazer logaritmo na calculadora, eu tenho que aplicar a mudança de base, porque minha calculadora não faz logaritmo base 2. Então eu teria que transformar o meu logaritmo em base 10 para poder calcular, né? E uma última observação, essa propriedade apresenta um caso especial se meu n for igual ao a. Porque aí eu vou ter um log de a na base b, quando eu transformo, eu vou ter log de a na base a sobre log de b na base a. Eu sei que se o número que está aqui é igual aqui, né, se o logaritmando é igual à base, dá 1. Então dá 1 sobre log de b na base a, né? Como log de a na base b é igual a 1 sobre log de b na base a, eu também chego à conclusão que se eu multiplicar esse com esse dá 1, né? Eu mando esse aqui multiplicando. Se eu fizer log de a na base b vezes log de b na base a, dá sempre 1. Bom, e agora chegamos na função logarítmica. Quer dizer, quase. Antes da função logarítmica, vamos recordar alguns aspectos da função exponencial. Primeiro aspecto importante que a gente precisa lembrar é uma função bijetora. O que é uma função bijetora? Vamos lá para o nosso exemplinho de conjunto. Uma função bijetora significa que todos os elementos do contradomínio, lembram, esse aqui é o meu contradomínio, todos os meus elementos do contradomínio estão ligados a alguém de A e ele só tem um correspondente cada. Isso é o que garante ela ser uma função bijetora, né? É uma função f dos que transforma números reais em números reais positivos excluindo zero. De forma que f de x igual a elevado a x, com a sendo um número real positivo e a diferente de 1. Ok, essas são as regrinhas para eu definir minha função exponencial. Ela também possui a seguinte propriedade. Se eu pego f de x1 mais x2, bom, se minha função é a elevado a x, eu troco quem é x por quem está aqui no parênteses. Então, x1 mais x2. Só que, aplicando a propriedade de potência, eu posso separar isso em a elevado a x vezes a elevado a x2. Só que, a elevado a x1 vezes a elevado a x2, perdão. Só que, f de x1 vai ser a elevado a x1 vezes f de x2 a elevado a x2. Eu posso transformar, né, o a elevado a x1 em f de x1 e o a elevado a x2 em f de x2, certo?
Essas propriedades garantem que essa função f possui uma função inversa. Qual que é a regra da função inversa? Não sei se vocês aprenderam, mas a regra da função inversa é essa aqui. Dada uma função f de a em b, bijetora, denomina-se função inversa de f, a função g de b em a, tal que se f de azinho igual a b, então g de bzinho igual a, com a pertencendo a azão e b pertencendo a bzão. Mas o que isso significa? Bom, vamos lá. Novamente, por exemplo, significa que se por um lado eu tenho a função f de a elevado a x, que vai transformar meus valores de Tá, mas o que isso significa? Vamos voltar para os conjuntinhos. Se eu tenho aqui uma função que está passando desse lado para esse, uma função inversa vai ser a que faz o caminho contrário, que vem daqui para cá. Então aqui, né, eu dei aqui o exemplo, né, do 2 elevado a x. Se é 2 elevado a x, eu tenho, né, 0. 2 elevado a 0 vai dar 1. 2 elevado a 1 vai dar 2. 2 elevado a 2 vai dar 4. 2 elevado a 3 vai dar 8. 2 elevado a x vai dar 2 elevado a x, né? A minha função inversa vai ser a função que faz o caminho contrário. Vai ser a função que eu vou ter o 1 e vou encontrar 0. Meu x vai ser 2, eu vou encontrar 1. Meu x vai ser 4, eu vou encontrar 2. Ou seja, aqui eu tenho o expoente, faço uma conta e chego aqui no cálculo final da potência. E agora eu estou querendo uma função que pega a potência e acha um expoente. Já está aparecendo uma coisa que a gente estava vendo nos últimos minutos. A função logarítmica ela é exatamente a função inversa da exponencial. Ela vai ser uma função g que transforma números reais positivos excluindo zero em números reais, de forma que g de x é igual a log de x na base a. Observe também a propriedade semelhante à que foi apresentada na função exponencial. Então, se eu tinha que f de x1 mais x2 era f de x1 vezes f de x2, aqui eu tenho que f de x1 vezes f de x2 vai dar, né, eu consigo separar isso, né, vai dar logaritmo de x1 na base a mais logaritmo de x2 na base a, e isso aqui é f de x1 mais f de x2, né, eu faço o caminho inverso. As funções logarítmicas mais usadas são aquelas cuja base é maior que 1, particularmente as de base 10, que são os logaritmos decimais, de base 2, os binários, e os de base e, que são os logaritmos naturais, os neperianos. Novamente o ln aparecendo na nossa vida. Agora vamos observar um pouco o gráfico da função logarítmica. Dada essa função, f de x é igual a log de x na base 2. Vamos construir o gráfico a partir lá da tabelinha que a gente está acostumado para construir gráfico. Aí a gente já começa a ver um problema na hora de construir. Problema não, mas uma dificuldade na hora de construir. Observe que não vai ser possível colocar os valores usuais para construir a tabela. Normalmente a gente coloca menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Bom, tem um problema, porque o x ele é maior que 0, ou seja, menos 2, menos 1 e 0 já está fora de cogitação. O x não pode assumir esses valores, eles não fazem parte do domínio da função. Então, a gente tem que pensar um pouquinho diferente na hora de construir o gráfico. A gente olha, eu adoto essa estratégia. A gente olha para a base. Minha base é 2, então eu vou dar valores de x para x que são potências do 2. Então, aqui no caso, eu dei 1 quarto, meio, 1, 2, 4 e 8. Botei até um valor a mais ali, né? 1 quarto é 0,25, meio é 0,5, né? Isso aqui é só para construir o gráfico depois, certo? E aí a gente calcula. Se meu x é 1 quarto, por que 1 quarto é potência de 2, né? Porque eu posso escrever 1 quarto como 2 elevado a menos 2, né? Fazendo as transformações. F de 1 quarto vai ser log de 1 quarto na base 2, que é log de 1, eu transformo 4 em 2 ao quadrado, na base 2. Ainda, aí eu subo o 2 para cima, e aí o expoente dele fica negativo, então vai ser log de 2 a menos 2 na base 2.
Aí a gente chegou na propriedade, a gente vê que a base e o logaritmando são iguais, então vai dar só o expoente. Ok? Então meu y vai ser 2. A mesma coisa com o meio. Vai dar 2 elevado a 1, que vai dar menos 1. Aí o 1 vai dar log de 1 em qualquer base dá 0. 2. Base logaritmando iguais, dá sempre 1, né? Esse aqui também pode pensar, né? Da mesma forma que a gente tem aqui a propriedade, né? Que se eu tenho esse valor aqui, né? Que é o logaritmando e a base do logaritmo são iguais e dá o expoente, né? Eu posso pensar aqui, que aqui está elevado a 1. Como a base e o logaritmando são iguais, vai dar o expoente do logaritmando. Agora o 4. O 4 eu escrevo como 2 ao quadrado, dá 2. O 8. O 8 eu escrevo como 2 ao cubo, vai dar 3. Ok? Nada de novo. A gente já falou de como resolve essas coisas, né? Vamos lá. Aqui eu tirei, né, a pulando no meio para ficar menor a tabela e tirei as frações também, porque no gráfico fica um pouquinho melhor sem fração. Certo? Bom, eu construí aqui, usei o GeoGebra, construí e marquei todos os pontinhos, né? E mandei ele desenhar a função. Aqui a gente tem então a curva logarítmica. Toda curva logarítmica tem essa carinha. Tem alguns fatores que podem mudar como ela se comporta, mas tem essa carinha. Percebam que ela cresce bem devagarinho, ó. Ela vai crescendo, 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 ela é infinita, né? Vai pra lá, né? Ela continua para sempre, crescendo bem devagar. E aqui parece que ela encosta, mas ela nunca encosta no eixo y. Não sei se lembram, mas a função exponencial nunca encostava no eixo x, a logarítmica nunca encosta no eixo y. Por que não encosta no eixo y? Porque meu x nunca pode ser zero. Então, nunca vai encostar no eixo y, porque se encosta no eixo y, significa que o x é zero. Aqui coloco como curiosidade, né? Aqui a gente tem a função que a gente está, o log de x na base 2, e aqui a gente tem a função g de x é 2 elevado a x, né? Que é a inversa. É uma propriedade de toda função inversa, elas sempre são simétricas em relação a essa reta aqui, que é a reta h de x igual a x, ou y igual a x, né? Que é a reta que corta os quadrantes 1 e 3, né? O primeiro e o terceiro quadrante, no meio. E elas sempre são simétricas em relação a essa reta. Agora vamos mudar a base. Vamos pegar uma base menor que 1, né? Que está entre 0 e 1, porque pode ser um número entre 0 e 1. De novo, vamos pensar em potências de meio. Pode parecer um pouco difícil, mas se você for parar para pensar, meio é 2 elevado a menos 1. Então potências de meio, na verdade, são potências de 2 também. Então eu posso adotar os mesmos valores que eu adotei. 1/4, meio, 1, 2, 4 e 8. Só que agora tem um truquezinho, né? Um artifíciozinho que a gente tem que fazer para resolver. Vamos lá, f de 1/4 vai ser log de 1/4 na base meio. Então eu posso escrever log de 1 ao quadrado, por quê? Porque 1 elevado a qualquer coisa sempre dá 1. Então eu posso dizer que 1 é igual a 1 ao quadrado. E 4 é igual a 2 ao quadrado. Aí aqui eu tenho que, como meus expoentes são iguais, eu posso tirar o expoente para fora e escrever isso como meio tudo elevado ao quadrado. Aí a gente caiu na propriedade, a gente tem meio aqui e o logaritmo de meio o resultado vai ser esse expoente, que deu 2. Bom, meio, log de meio vai ser 1, né, porque base e logaritmando igual, dá sempre 1. Agora o 1 é a dica, né? O 1 sempre vai estar em qualquer tabela que você for fazer, porque log de 1 em qualquer base sempre dá 0. Agora o 2. F de 2, eu tenho log de 2 na base meio, então eu vou ter log de 1 sobre 2 a menos 1. O que eu estou tentando fazer aqui é transformar o 2 no meio, porque para conseguir calcular. Só que o 1 aqui está me atrapalhando, só que eu posso escrever esse 1 como 1 elevado a menos 1. Aí vai ficar 1 elevado a menos 1 sobre 2 elevado a menos 1, o expoente sai. Então fica o log de meio, tudo elevado a menos 1, na base meio. Base e logaritmando iguais, sobra o expoente. E eu fiz o mesmo processo para os outros, a mesma coisa, né? Aqui deu 2 elevado a menos 2, eu posso escrever como 1 elevado a menos 2. Se você olhar com atenção, você vai ver que vai dar isso. De novo, enxuguei minha tabelinha para ela ficar menor, né?
construí o gráfico, coloquei todos os pontinhos, e essa aqui é a minha curva. Percebam agora que a curva ela tá indo para baixo, já é uma outra propriedade. Quando a gente viu que a base era maior que 1, a curva ela estava, né, crescendo. Agora ela está decrescendo. Então já é uma propriedade, na verdade a mesma propriedade da exponencial. Quando a base da potência é maior que 1, a curva cresce, né, a exponencial cresce. Quando está entre 0 e 1, ela decresce. E, né, só para comparar, eu coloquei a inversa dela, que vai ser o meio elevado a x, né? E aqui tem a inversa dela. Percebam que elas são, ó, simétricas em relação a essa reta aqui, que é a reta y igual a x. Ou h de x igual a x, como está aqui, né? É a mesma coisa. Então, chegamos na conclusão. Bom, analisando os gráficos, e como consequência das definições que a gente viu lá do logaritmo, da definição, né? A gente consegue concluir que o gráfico da função logarítmica sempre passa pelo ponto 1, 0. Porque o log de 1 em qualquer base é sempre 0. Você pode perceber, ó, o ponto 1 tá aqui, o ponto 1 tá aqui, esse aqui acabou não saindo o ponto 1, mas você vê que tá bem na metade entre o 0 e o 2, né? E aqui também passa no ponto 1, 0, ok? A curva nunca toca o eixo y, nunca toca o eixo y. Se você construir, né, se você puder fazer esse exercício, eu recomendo. Constrói isso aqui no GeoGebra, né, e vai dando zoom e subindo esse gráfico, você vai ver que essa reta sempre vai ter um espacinho entre ela e o... Reta não, né, essa curva sempre vai ter um espacinho entre ela e o eixo y. E não ocupa os quadrantes 2 e 3, né, o segundo e o terceiro quadrante. O primeiro quadrante está aqui, o segundo está aqui, o terceiro está aqui, o quarto está aqui. Você percebe que ela só ocupa o primeiro e o quarto. O segundo e o terceiro nunca ocupa. Por quê? Porque meu x, né, o número que está aqui, o logaritmando, que é meu x, ele nunca pode ser menor que 0. Então, por isso, todo número que é menor ou igual a 0 está fora do domínio da função. Tá? Quando a é maior que 0, a função é crescente, né? Quando a é maior que 0 aqui, a função é crescente. Quando a está entre 0 e 1, ela é decrescente, né? Somente números positivos possuem logaritmo real, pois sua inversa, a função exponencial, assume somente valores positivos. É verdade, a função exponencial você só consegue colocar valores positivos nela. Então, né, a função exponencial, né, ela tá aqui, né? Ela faz assim, ela sempre está em cima do eixo x, ou seja, o y sempre é um número positivo. Ou se, isso significa que você só consegue fazer logaritmo de números positivos, né? Dá para você observar através do gráfico isso. A função logarítmica cresce ou decresce lentamente, né? Eu não atentei isso na decrescente, mas ela obedece a mesma regra. Ela cresce bem devagarinho. Conforme você for extrapolando lá para frente, ela vai crescendo bem devagar. É possível observar visualmente que a função logarítmica é bijetora. Por quê? Ó, você percebe que o domínio, né, é do 0 para frente, o domínio da função. Você percebe, ó, que qualquer número do 0 para frente, excluindo o 0, né? Qualquer número do 0 para frente vai ter um correspondente no eixo y. Ou seja, todos os valores do domínio têm um correspondente no contradomínio, que nesse caso são os números reais, são todos os números reais. Então a gente pode afirmar pelo gráfico, observando o gráfico, que a função é bijetora. Bom, isso conclui a aula de hoje. Espero que tenham gostado e bons estudos.